Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre tecnologia, inovação, startups, negócios e investimentos. Eu estou muito animado mesmo, muito feliz, porque ontem à noite eu conversei com um cara que eu admiro demais, um cara que é um mentor mesmo, sabe aquele mentor que você vai para perguntar todo tipo de coisa, porque ele sabe das coisas, né? Esse cara, para você ter noção, a empresa dele fatura aí por ano 100 milhões de reais. É um cara que tem uma segurança financeira muito boa, tem muita grana acumulada aí de anos e anos. E é um cara que passou por várias fases, vamos dizer assim, né? Ele não nasceu com essa grana, ele foi construindo essa grana. Então, uma parte da história dele, anos atrás, ele teve um prejuízo grande, então ele ficou negativo 3 milhões de reais. Então imagino que qualquer que seja a situação financeira que você está agora, nesse momento, você não deve 3 milhões de reais, né? Dever 3 milhões de reais é um baque gigantesco. Esse cara, uma época da vida dele, os negócios deram muito errado e, enfim, acabou que ele ficou negativo 3 milhões. E aí, ele deu gás, trabalhou pra caramba, viu que não tinha outra opção se não dar certo, não só recuperou os seus 3 milhões negativos aí, mas construiu um império hoje, que é um negócio que basicamente trabalha sem ele é o único dono, inclusive. Tem vários outros negócios, mas esse principal aí fatura 100 milhões por ano. Enfim, é um cara que sabe das coisas, vamos dizer assim, né? Então, eu tive o prazer de conhecer ele um ano atrás. E desde então eu comecei a pedir conselho, a pedir uma ajuda. E é esse cara, inclusive, que ele já chegou pra mim algumas vezes e disse assim: olha, se você tiver uma ideia, um negócio sólido, me chama que eu quero investir, que eu quero fazer. E uma vez, inclusive, ele até disse assim: olha, se esse negócio aqui for desse jeito aqui mesmo, eu invisto até 1 milhão aí no teu negócio. Então, é um cara que não só tem a grana, mas é um cara que eu gosto, é um cara que tem uma história, e pra mim é uma lição toda vez que eu converso com ele. Toda vez que eu converso com ele, eu presto muita atenção em qualquer coisa. Qualquer coisa que ele fala, eu presto atenção. Então, pra você ter noção, até a minha capa do celular, capa não, o descanso de tela, né, a imagem de fundo do meu celular quando está travado, eu copiei dele, porque eu vi no celular dele, eu disse assim, vou fazer igual, porque eu quero ter os mesmos elementos. Para onde esse cara olha, eu quero olhar. O que ele faz, eu quero fazer. O que ele pensa, eu quero pensar. Entendeu? Eu quero ser uma esponja para absorver ao máximo o que ele faz, porque é um cara que eu admiro, é um cara que construiu um patrimônio fantástico, tem uma vida legal pra caramba e é um lutador. Então admiro demais ele. Eu não vou citar nomes aqui, até porque ele é um cara muito recluso, assim, ele prefere ficar nos bastidores e não aparecer. Mas enfim, então o que acontece é que ontem principalmente recentemente, muitas coisas estão mudando na minha vida por conta de, enfim, eu estar agora realmente à frente, 100% à frente de todos os negócios da família e, enfim. Então eu fui me aconselhar com ele ao longo desses últimos dias e ontem fui perguntar a respeito de investimentos. Expliquei pra ele o que eu tô fazendo agora, como é que tá o meu pensamento, e ele disse assim: olha, vê só, esse cara aqui, esse fulano aqui, é o cara que gerencia toda a minha grana. Esse cara aqui gerencia tudo. Então, fala com ele, porque ele vai te orientar. Então, eu já marquei uma reunião com esse cara, que é o principal assessor financeiro desse meu mentor. E imagina você ter alguém lhe orientando que sabe muito bem, assim, que tá ali fazendo negócios, tá gerenciando contas gigantescas. E o cara vai falar comigo, vai trazer pra mim esse direcionamento. Então isso não tem preço um negócio desse. Não dá pra mensurar. Quanto vai valer uma conversa com esse cara? Não tem preço. Ao longo dos próximos anos, ao longo dos próximos investimentos, ao longo de eu colocar o meu dinheiro, os meus recursos numa coisa que ele indique com consistência. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é que você encontrar uma pessoa de sucesso, que sabe o que está fazendo, que tem realmente os contatos, que
vai lhe orientar da forma correta, tem um valor imensurável. É muito difícil você medir o quanto isso vale. A gente sabe já que ter um mentor é muito bom, e todo mundo, Gerson, eu quero um mentor, como é que eu faço para ter um mentor? Não tem segredo. Para você ter um mentor bem sucedido, assim, um cara que realmente acredita em você, você tem que ir atrás desse cara. Você tem que frequentar onde ele frequenta. Você tem que se abrir como aprendiz. Eu tô lendo um livro agora chamado Mastery, do Robert Greene. O Robert Greene, eu acredito que seja o meu escritor favorito. Eu li já alguns livros dele e eu pretendo ler todos, porque é um cara muito prático, muito direto. Ele baseia as coisas que ele ensina nos estudos históricos. É um historiador fantástico, que ele pega toda a história da raça humana e traz para você em lições práticas. Então, eu já falei sobre as 48 Leis do Poder dele, que é um livro incrível, recomendo demais. Inclusive, eu comprei as 48 Leis do Poder e dei para esse meu amigo mentor aí, esse cara que é empresário. Enfim. E voltando pro Mastery, né, o Maestria, o novo livro do Robert Greene. Ele mostra detalhadamente como você virar mestre em alguma coisa. Como você virar o foda. E para isso existe vários níveis. Primeiro o nível de aprendiz, depois tem o nível de acelerar o aprendizado, e depois tem o nível de mestre. Então, principalmente no estágio de aprendiz, você precisa ter alguém que lhe oriente. Você precisa ter um mestre, você precisa ter um mentor. E ele mostra no livro exatamente como você deve lidar com os mentores, como você deve buscá-los, o que é que você deve dar em troca para alguém lhe orientar. Então, lê esse livro, tá? Posso fazer depois que eu terminar de ler, eu ainda não terminei, eu posso fazer um resumão aqui para você, se você quiser. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, escreve um review aqui no podcast, que aí eu leio e aí eu trago para você, tá bom? Então, voltando. Nesse livro ele fala como você deve buscar um mentor, como você deve se alinhar com o que ele vai lhe ensinar. E não só copiar e colar o que o cara ensina, mas adaptar para sua realidade. Então, é isso que eu busco fazer. Eu tenho vários mentores hoje. Assim, eu tenho pessoas que eu posso ligar a qualquer momento, que elas vão me ajudar. Então, isso não tem preço. Não tem preço eu ficar junto de um cara que está me orientando e já conquistou o sucesso de várias formas. Sucesso financeiro, sucesso empresarial, sucesso familiar. Esse cara eu admiro demais, assim, as coisas que ele faz para a família dele não tem preço, entendeu? Então, assim, é importante a gente estar junto de pessoas que estão orientando a gente, que vão direcionar mesmo. E eu sei que a gente está junto aqui, né? Eu tô conversando com você, você tá aí correndo, você tá na academia, você tá lavando prato, você tá fazendo a sua vida aí, dirigindo. E eu tô orientando de alguma forma, né? Com a minha visão, que é muito limitada, mas é a minha visão. E você pega alguma coisa aqui que funciona, que faz sentido, e coloca em prática, porque senão não adianta, tem que colocar em prática. Mas o que eu quero dizer pra você é: busque uma pessoa real. Eu sou uma pessoa virtual, concorda? Eu sou uma pessoa virtual. Por mais que a gente seja próximo aqui, que você ouve minha voz, a gente dialoga aqui nesse monólogo, mas eu sou virtual, eu sou um amigo virtual. Você precisa ter um mentor real. Você precisa ter alguém que você possa mandar um WhatsApp, você precisa ter alguém que você possa ligar, você precisa ter alguém que você possa se encontrar para tomar um café, e seja uma pessoa realmente que você admire, uma pessoa que você possa pedir orientação. Isso não tem preço para os próximos anos. Não tem preço, porque quando a gente quebra a cabeça fazendo as coisas por conta própria, a gente está limitado dentro da nossa própria mente. E um cara que sabe, que já fez, que vai lhe orientar e que gosta de você, lógico, tem que ser uma pessoa que gosta de você. Ela vai agregar anos na sua experiência. Anos, literalmente anos. Você vai fazer coisas rapidamente, em muito menos tempo, no caso. Inclusive, eu acredito que foi o Isaac Newton, né, o Sir Isaac Newton, um dos maiores gênios da história da humanidade, que inventou o cálculo diferencial e descobriu tantas leis aí da física, né, da matemática também. Ele disse que em algum momento da vida dele, se eu não me engano, ele disse assim que o meu resultado, o meu aprendizado, a minha maestria, ela não se deve a mim. Para mim foi fácil, ele diz. Para mim foi fácil porque eu estou sentado no ombro de gigantes. Eu estou sentado no ombro de gigantes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que
aquele mestre, o Newton no caso, ele não chegou onde ele chegou por conta própria. Veja só que coisa interessante. Ele não chegou onde chegou por conta própria, por mais gênio que a gente diga que ele é, né? Mas ele só chegou onde ele chegou porque antes dele, dezenas, centenas, milhares de outros mestres construíram as bases para ele escalar essas bases e construir o próximo passo. Então é a mesma coisa aqui. Tudo isso que eu tô falando para você, toda essa orientação que eu trago, tudo que eu faço, a maioria das coisas aqui não fui eu que criei, não fui eu que pensei, não fui eu que... Foi o que eu vi de outras pessoas que já são bem-sucedidas e adaptei e construí um pequeno degrauzinho a mais. Só que todos os outros centenas de degraus abaixo foram justamente os ombros do gigante que eu me baseio. Então esse meu amigo empresário, ele pra mim é um gigante. Ele pra mim é um gigante. Eu quero sentar no ombro dele. Eu sento hoje no ombro dele. E aí eu tô um pouquinho mais próximo de atingir outros objetivos. Porque eu tô me baseando numa coisa já sólida, num trabalho de décadas que ele já fez. Então é muito mais rápido pra mim aproveitar décadas de trabalho dele, décadas de aprendizado, décadas de falhas, décadas de erros. E ao invés de eu ter que cometer todos esses erros também, é simplesmente pegar a orientação dele e construir os próximos passos, construir os meus erros, que não sejam os mesmos que ele cometeu. Então, eu sei que isso pode parecer óbvio para alguns, mas muitas vezes não é para outros. Porque o ego, ele ilude a gente, sabe? Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. O ser humano é um ser que tem um ego muito forte. Para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. E quando a gente deixa que o ego diga assim pra gente, não, eu sou melhor, eu sei fazer, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Fulano só conseguiu porque ele teve sorte. Fulano, ele fez, sei lá. Isso é o ego falando. E a gente não tem nada a ganhar com esse ego. Nada. Então, independente de qualquer negócio que você está construindo, seja uma startup multi-mega, sei lá o que, seja uma padaria, com certeza tem pessoas na sua rede de contatos que você pode pedir orientação, que vão ser os seus mentores, que vão ser as pessoas que vão lhe orientar. E se você não tem essas pessoas, busque, vá atrás, frequente lugares que essas pessoas estão. Foi isso que eu busquei fazer desde o início. Isso que eu busquei fazer. Eu busquei estar junto dos lugares, estar junto das pessoas. E hoje eu faço isso de forma sistemática. Por que você acha que eu faço as entrevistas aqui? Só porque é pra você? Essas entrevistas não é pra você não, meu amigo. Essas entrevistas são pra mim. Quem tá aprendendo aqui sou eu. E aí eu compartilho com você também. Mas as entrevistas que eu gravo com grandes empresários, com grandes investidores, são perguntas que eu quero saber. São perguntas que você quer saber. Então, eu faço isso porque eu aprendo pra caramba. Então, as entrevistas aqui pro podcast são excelentes desculpas para eu chegar nas pessoas que eu quero. Para eu chegar nas pessoas e dizer assim, cara, eu tenho uma entrevista aqui pra gravar. Vamos gravar? E eu pergunto pra ele as coisas que eu quero saber. E lógico, eu compartilho aqui, eu divulgo e todo mundo fica sabendo, todo mundo ganha com isso. É um win-win. Todo mundo sai ganhando. Mas veja que é uma forma sistemática. Não é à toa que eu tô buscando fazer 200 entrevistas. A gente tá em 3, mas a gente chega lá, a gente já fez aí mais de 1%. Então a gente chega nas 200. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, busque as pessoas para lhe orientar. E não é simplesmente chegar assim, oi, você quer ser meu mentor? Não, cara, pensa de uma forma mais inteligente, pensa de uma forma que a outra pessoa tenha algo a ganhar. Porque, por exemplo, quando eu chego para uma pessoa para buscar entrevistar, essa pessoa tem alguma coisa a ganhar. Ela ganha pelo ego dela, de saber que tá ajudando, de saber que tá compartilhando. Tem também essa questão de, eu tô aparecendo num podcast aí que tá sendo visto por milhares de pessoas. Então, existe o lado da pessoa que é entrevistada, por exemplo, de dizer assim, que bom, né? Que legal, assim, falar, as pessoas vão me ouvir. Isso tem uma coisa assim tá me escapando a palavra, mas assim, dela achar bom isso, vamos dizer assim. E também dela querer ajudar as pessoas, estarem ouvindo e por aí vai. Então, todo mundo aqui ganha com isso. Mas é nesses contatos que você faz que você, ao longo dos anos, você vai construindo relações. Então tem vários investidores que eu conheço
que eu convidei para serem palestrantes em eventos meus, busquei serem pessoas que eu entrevistei. Então são pessoas hoje que eu posso ligar para o WhatsApp dele, eu posso mandar uma mensagem, eu posso tirar uma dúvida. E não tem aquela coisa de, esse cara aqui só tá querendo comer o meu tempo, só tá querendo se aproveitar de mim. Não tem, porque realmente não é o caso. Não é que eu queira me aproveitar de ninguém. Eu quero me conectar com as pessoas de forma honesta, de forma valiosa para todo mundo, para mim, para a pessoa, para você. Então, quando você pensa de uma forma inteligente de construir contatos, de buscar essas conexões para inclusive serem seus mentores, seus direcionadores, os gigantes que você vai sentar no ombro, fica mais fácil. E é um trabalho constante, não dá para parar. Não é uma coisa que você vai fazer e pronto, acabou. Isso é a vida toda. E é legal pra caramba, eu gosto muito de me conectar com as pessoas, de ouvir. E a gente tem que, pelo menos eu busco trazer, assim, buscar ser humilde pra ouvir, entendeu? Buscar ser humilde pra ouvir. Ontem mesmo eu tava conversando com esse meu amigo, e esse meu amigo mentor empresário, e aí eu disse pra ele assim, olha, eu tô fazendo assim, 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 e ele me deu uma bronca danada. Ele disse, olha, não faz assim, faz assim, e tal e tal. E na mesma hora, eu podia ter dito, não vou fazer por causa disso. Eu podia arrumar racionalizações, podia arrumar pensamentos para dizer, não vou fazer desse jeito. Na hora eu disse, ok, vou fazer. E já dei o direcionamento, já mudei tudo que eu tinha feito antes. Mudei tudo que eu tinha feito, meses de coisas que eu tinha feito, eu mudei na hora, para seguir o que ele disse, porque aquilo ali que ele falou fazia todo sentido. E ele ver que eu sou um aprendiz obediente, dá mais interesse para ele de me mentorar. Porque se eu fosse um mentorado chato, um mentorado que não ouve, um mentorado difícil, por que ele vai perder o tempo dele? O cara é mega empresário, ele tem a vida dele, ele tem os filhos dele, ele tem as coisas da vida dele, ele tem os vinhos dele para beber, entendeu? Então, se eu não sou um bom aprendiz, por que ele vai me mentorar? Agora, quando ele vê que eu fiz uma coisa errada, ele me deu a orientação e eu corrigi na hora, ele sente prazer em me mentorar. Então é assim que a gente tem que ter essa visão de ser um aprendiz. Ser um aprendiz. Ninguém é mestre em nada. Deixa pra ser mestre quando você for mestre. Entendeu? Quando você for mestre. E pra você ser mestre empresário, isso vai se traduzir na sua conta bancária. Não tem outra medida. Você vai mostrar que você é mestre como empresário quando a sua conta bancária estiver aí bem organizada. Então é isso aí, galera. Por hoje a gente fica aqui. Eu precisava compartilhar com você isso, porque ontem essa conversa com ele me deixou muito animado, muito mesmo. E hoje eu já comecei o dia num nível de energia muito legal, então eu precisava compartilhar isso com você. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou aqui, se você tá gostando, deixa um review, que faz toda a diferença. Eu acompanho todos. A gente tá aí com a meta de chegar nos 200 reviews. Estamos com 111 da última vez que eu vi. Então vai aqui, isso me ajuda muito você chegar e deixar um review. E se você já deixou um review, indica esse podcast para 2 amigos. Por que não 1? Por que não 5? Porque uma pessoa só é bom. Mas quando você tem um grupo de você e mais 2 para discutir os aprendizados que você ouve aqui, isso tem um poder muito maior para você. Então se você cria, por exemplo, um grupo no WhatsApp com 2 pessoas que estão fazendo uma espécie de grupo de estudo do que é dito aqui no podcast, isso tem um valor muito maior para você. Então, cria um grupo no WhatsApp hoje com 2 pessoas que estão nesse mesmo meio que você, que estão criando um negócio, ou que já estão na frente. Então pega uma pessoa aí que já está mais na frente, um mentor, por exemplo, e coloca ele dentro. E conversa, interage e discute as coisas que a gente traz aqui. Então convida essas 2 pessoas a ouvirem o podcast e cria esse grupo no WhatsApp, que você vai ver ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, o quão valioso vai ser essas discussões dentro desse grupo. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço, bota pra quebrar e valeu!